Boa noite, gente. Então, Boa noite. hoje a gente vai começar a nossa continuação do tema, Padres Latinos, porém, eu vou fazer um pouco diferente hoje. Vocês podem estar vendo aí, Eclesiologia no século III, Cipriano de Cartago e o Cisma Novaciano. Eu vou passar aqui para o próximo slide. Passou normal? Tá tranquilo? Tranquilaço, tá de boa. Tá tranquilo, tá tranquilo. Nossa, tá bonito esses slides, ô Luigi. Olha que bom, eu tentei fazer um estilo legal aí, espero que tenha ficado da hora. Era designa. Ficou bem legal. Pô, Que bom. Sempre tive problema com o slide, por sinal. Eu só escrevia e deixava para os outros fazer o design. Mas tá vamos muito lá. legal. Não se importa com esse ativar o Windows, não sei se tá aparecendo, mas eu ainda vou ainda vou ativar. A gente sabe. Eu falo lá no grupo. Pirataria aí. O Jack Sparrow demais, mano. Mas o PowerPoint é original, tá, gente? O PowerPoint é original. Mas então, como vocês podem estar vendo aí, eu meio que separei em 3 sessões, não exatamente 3 aulas, mas sessões. A primeira foi que a gente já cumpriu, que é Tertuliano e sua apologia, que, como eu expliquei na outra aula, era para ser junto com essa daqui, mas acabou que, pela explicação da Trindade, acabou tomando mais tempo, então ficou meio que dividido assim. A primeira sessão foi que a gente já teve na última semana aí. Essa é a de agora, né? Eclesiologia no século III. E a próxima vai ser os grandes padres ocidentais, que aí sim vão ser realmente, né, os padres latinos que realmente marcaram a Igreja do Ocidente. Porque até agora, não que esses sejam necessariamente inferiores, mas é porque eles não deixaram um legado tão grande quanto esses outros deixaram, né? Quanto Agostinho, Jerônimo, Ambrósio. Eles marcaram muito mais a Igreja Ocidental do que Cipriano e Tertuliano. Então, a gente vai estar estudando eles, porém, eu penso de colocar entre essas sessões, entre essa de agora e a próxima, provavelmente a gente vai estudar o Concílio de Nicéia e a Trindade, porque é impossível a gente estudar Agostinho e os outros sem estudar a Trindade antes, não vai fazer muito sentido, vai ficar muito confuso. Então, o Concílio de Nicéia vai vir antes e a gente vai estudar mais a fundo essa questão da Trindade. Por hoje, a gente vai estudar melhor como é que funcionou, como é que se dividia, né, a hierarquia da igreja nessa época. Vai ser meio que uma extensão da aula do Rafa, né, que ele tinha dado sobre governo de igreja, mas a gente vai focar no sistema episcopal, né, que é o sistema adotado pela Igreja Católica Romana, pela Igreja Ortodoxa e por algumas protestantes históricas. Alguém entrou aí? Deixa eu só conferir quem entrou. Ah, foi a Lídia. E aí, Lídia, tudo bem? Oi, tudo sim. E vocês, tudo bem? Todos muito bem, graças a Deus. Eu comecei dando a introdução mesmo, só para já adiantar essa parte, pra gente já partir pro estudo, senão a gente acaba não começando, fica só no papo, e aí o tempo vai Tudo passando. bem. Eu que me atrasei mesmo, tudo bem. Tranquilo, fique em paz. Então é isso, gente, vamos começar aí. Vamos lá. Cipriano de Cartago, né? Tacius Caetílio Ciprianus, ou mais conhecido como só Cipriano, né? Ele nasceu numa família bastante rica, que não era cristã, por sinal. A gente não sabe quando que ele nasceu exatamente, coloquei a data mais baixa, né, o ano 200, mas assim, a maioria dos historiadores não coloca uma data certa porque não se sabe quando ele nasceu, tem um período aí de 10 a 15 anos, já que não tem muito registro do início da vida dele, assim como a maioria dos pais da igreja não tem muito registro do seu princípio de vida. Geralmente os que são cristãos desde o início já têm, assim, alguma base, mas esses que nasceram pagãos, eles não têm muito registro, assim, dos seus primeiros anos de vida. Ele era da cidade de Cartago, né? Aqui eu não tô com mapa, gente, mas tem aquele mapa que eu mostrei na outra aula. Se quiserem, eu posso mostrar de novo. Mas Cartago fica na África do Norte, né? E na parte ocidental da África do Norte. Então, ele nasceu na mesma cidade que Tertuliano, e apesar de ser um período posterior, a gente vai ver que ele manteve um pouco do legado que o seu mestre deixou, né? E lembrando que é um mestre assim meio que honorário, tá? Ele não deu uma aula certinha, não foi um discípulo de Tertuliano que nem Orígenes foi de Clemente de Alexandria, mas ele se inspirou muito. Rapidinho, só uma pergunta. Foi só no meu que travou o áudio do Luigi?
Sim. Sim, só foi no seu. Oi? Caramba, Alô? Sim, Alô? só Estão foi me o ouvindo? seu. Tá de boa. Caramba. Luiz. Foi no Vitor. tá com bug aqui. Tranquilo, Vitor. Se quiser que eu espere aí pra arrumar, Não, pode continuar. então beleza. Então, ele nasceu na mesma cidade que Tertuliano, manteve muito de seu legado, apesar das suas intenções serem diferentes. A gente vai ver que ele era muito hábil na retórica latina. Antes de Agostinho e Jerônimo, ele era o mais hábil nessa parte, o seu latim era muito bom mesmo, até porque ele foi educado nessa língua, ele nasceu e foi criado nessa língua. Não tinha um grego muito bom, assim como grande parte dos padres latinos, mas, apesar de tudo, ele manteve aí um bom legado. Ele foi convertido bem, assim, de uma maneira bem tarde mesmo, se a gente analisar, ele foi convertido com 46 anos de idade, mas ele ainda tinha muito à frente para seguir, para manter como história. Ele foi convertido graças a um presbítero chamado Cecílio, e também, em homenagem a Cecílio, ele colocou esse nome, né, Caetilius, em seu nome latino. Assim que ele se converteu, como ele era filho de pais muito ricos, ele tinha uma grande herança, ele tinha, assim, bastante bens, e na hora que ele se converteu, assim, pouco tempo depois ele já estava distribuindo seus bens, já estava fazendo mais amizade com a população pobre, já estava, assim, atingindo bastante as massas, e isso vai continuar durante toda a sua vida. Tanto que ele era um dos santos mais venerados no princípio da igreja. Desde o princípio ele foi eternizado aí na hagiografia. Lembrando que hagiografia, ágio tem a ver com a questão de santidade, né, de santos, e a geografia nada mais é do que o registro da vida desses santos, do que o registro de suas obras, enfim, de toda a sua vida aí, e especificamente da veneração quanto a eles. Essa veneração, gente, ela tem modificações, tá? Não era uma veneração igual a dos católicos, certo? Então eles não tinham a mesma coisa que os católicos romanos hoje têm, esses dogmas, essa canonização, não existia todo esse processo. Era mais assim, um homem virtuoso surgia, ele era muito procurado, e sempre criavam mitos, né? Então, sempre estavam querendo, sei lá, ser curado pelas vestes deles, ou coisa assim, mas, enfim, isso em nenhum momento era algo ordinário, tá? Não era sempre que isso acontecia. E depois que ele morria, ele era sempre lembrado e meio que celebravam o novo nascimento deles. Então, a morte deles, né, o batismo de sangue, como diz Tertuliano, era tido como meio que o segundo nascimento dessas pessoas. Então, eles celebravam anualmente esse nascimento, e aí daí surgiu as festas litúrgicas, que continuam nas igrejas mais tradicionais. Ele assumiu a diocese de Cartago em 249 e continuou até morrer em 258. Ele não teve tanta importância teológica, mas foi muito importante para a parte eclesiástica, como a gente vai ver. Ali são as igrejas que ele influenciou, principalmente. Em geral, ele influenciou todo o cristianismo, né, especialmente ocidental, mas assim, essas são as que ele mais influenciou, que são a católica romana, a ortodoxa oriental, a luterana, a anglicana e outras tradicionais, mas são essas as principais. Bom, vamos lá. Os bispos e sua unidade, né? Essa frase que eu coloquei ali embaixo é uma frase, assim, bastante utilizada pelos católicos, que é: quem não tem a igreja como mãe não pode ter Deus como pai. Uma frase que ele escreveu na sua epístola da unidade da igreja, e a gente vai ver que isso para ele era muito importante. Isso aqui vai ser meio que um retrospecto breve sobre como foi a evolução da parte eclesiástica. Essa foto da catedral não é de Cartago, tá, gente? É da catedral de Barcelona, mas é só ilustrativa, tá? É só como forma aí de se guiar. Enfim, o que acontece? O ministério cristão ele foi inicialmente formado, né, de uma maneira como se fosse um colegiado de presbíteros e diáconos. Essas funções dos presbíteros e diáconos, elas se misturavam muito. Então, assim, apesar de muitos dizerem, os presbíteros eram ligados ao ensino e os diáconos a atender o povo em geral, essa divisão não é muito clara, nem mesmo na própria Bíblia. A gente pode ver que meio que os dois parece que agem muito parecido, mas em geral, os presbíteros eram responsáveis pelo ensino dos novos convertidos, né, pela ministração dos sacramentos e também em preparar toda a igreja, em conduzir os cultos em geral, assim. E os diáconos auxiliavam praticamente em tudo. Então os dois, né, atendiam o povo, iam fazer coletas, essas coisas. Mas a única coisa que talvez os diáconos não fizessem, isso é uma grande base dos historiadores, é que eles muito provavelmente não realizavam o sacramento da Santa Ceia, né, como era chamado na época da igreja primitiva, a Eucaristia. Então,
Eles eram muito parecidos, os diáconos eram auxiliares dos presbíteros, mas eles não realizavam aí a Santa Ceia. O bispo, na verdade, ele surge de uma maneira bastante curiosa. A gente pode ver que o termo episcopos, né, ele já era usado aí na Bíblia, tem os textos bíblicos, eu não vou ler texto a texto, senão ia demorar demais, e enfim, a gente já viu isso nas outras aulas, é só mesmo que uma base. Mas o bispo, ele agia meio que como supervisor mesmo, então assim, apesar de muitas pessoas entenderem que o bispo já surgiu como meio que muita autoridade, com, enfim, uma autoridade quase que inquestionável, isso não é verdade. Os ministros sempre foram muito importantes para manter a fidelidade da igreja, para manter a doutrina, para manter a disciplina. Disciplina a gente vai ver que é muito importante. O tema principal de hoje eu diria que é disciplina dentro da igreja, até porque a gente vai estudar o cisma novaciano, que impactou muito nisso. Mas o bispo não surge assim como alguém absoluto, tá? Você vai ver, por exemplo, na instrução de 1 Timóteo 3, as instruções que ele dá para o bispo tem distinções que as instruções que ele dá para os diáconos, mas assim, algumas coisas são muito parecidas, se você ver. Versículo 2, né? Que o bispo seja repreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, etc, né? Ele vai se guiando ali. Aí não deve ser um recém-convertido. Isso, inclusive, gente, só um adendo. Essa coisa de ser um recém-convertido era algo muito relativo na igreja primitiva. Não tinha pessoas que estavam na igreja há anos e anos, só se tornavam bispo muito tempo depois, né? Como foi o caso aí de Inácio de Antioquia, por exemplo, ele demorou um certo tempo para virar bispo. E tem pessoas, por exemplo, que nem Cipriano aí, que ele chegou, se converteu e assim, passou nem 10 anos, não passou nem 10 anos na igreja, ele já se tornou aí bispo começou, né, como presbítero, mas foi evoluindo e assumiu a diocese já em 249, né, então a gente pode ver que a reputação dele dentro da igreja cresceu muito rápido, então era bastante relativo, dependia muito do lugar onde eles estavam, e a gente também pode ver que as cidades impactavam muito. Então, por exemplo, assumir o bispado de Roma sempre foi algo muito mais complexo do que assumir, por exemplo, o bispado de Cesareia, o bispado, enfim, de Cartago, o bispado de Alexandria. Apesar de serem cidades importantes, sim, né, são cidades importantes, o bispado de Roma sempre teve mais complexidades, né? Apesar de não ser o papado, de não ter um papa de poder absoluto, a gente vai ver isso também hoje, sempre foi um pouco mais complicado se tornar bispo de Roma, justamente porque era a capital do império, então uma das cidades mais importantes, na verdade, politicamente falando, era mais importante, apesar de que durante muito tempo no cristianismo não era. A gente viu nas outras aulas lá dos padres gregos que houve um período, especialmente esse período do 3º século aí, né? Alexandria meio que tomou a dianteira na teologia, no desenvolvimento teológico, e Roma ficou um pouco de canto, mas sempre teve importância aí e muito respeito. Então, apesar de ninguém saber explicar muito bem como que o bispo chegou nesse nível de autoridade, né? A gente sabe que na época de Inácio de Antioquia ele já tinha conquistado muita reputação. Isso aqui é uma frase dele. Segui todos ao bispo como Jesus Cristo segue ao Pai, e ao presbítero como aos apóstolos. Respeitai aos diáconos como a lei de Deus, e onde aparece o bispo, aí esteja a multidão. Do mesmo modo, onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. Tudo que ele aprova é também agradável a Deus, para que seja legítimo e válido tudo que se faz. Então, a gente vê que Inácio de Antioquia foi muito importante para essa questão de estabelecer uma estrutura forte dentro da igreja, justamente pelo contexto onde eles viviam. A gente já estudou um pouco do gnosticismo, mas nessa época a maior ameaça era sim gnóstica, mas não é o gnosticismo que a gente estudou, aquele mais complexo, cheio de emanações. Era especialmente a negação da humanidade de Cristo. Então, o bispo estar ali, o bispo ser o único digno de oferecer a Santa Ceia, o bispo ser a base, né, da firmeza, da união da igreja, foi muito importante nessa época. Então, resumidamente, é isso. O bispo ele conquista mais autoridade ao longo do tempo e ao longo das heresias, ao longo dos cismas que vão atingindo a igreja. Eu vou voltar um pouco, porque depois eu falo de sucessão apostólica. Eu só ia terminar esse ponto. Outros textos também sustentam, tá, gente? Não é só Inácio de Antioquia que fala disso. Clemente de Roma, Policarpo de Esmina, o Didaquê, que é o primeiro catecismo cristão. Todos são textos muito antigos, tá? Policarpo escreveu mais ou menos no ano 130, 120, mas o Didaquê, por exemplo, tem estimativas de que datam o livro até de anos 70 depois de Cristo, anos 60. Então, assim, a mais tardia é entre 90 ao ano 100. Mas ainda assim, são textos muito antigos. É possível que o Didaquê seja o texto cristão mais antigo depois dos textos do Novo Testamento, né? Então, são textos que a gente já vê a importância dos bispos na união da igreja, nos sacramentos
e no culto. A gente vê que os ministros são muito importantes nessa questão. Agora, quando essa questão de assumir dioceses, assumir sés metropolitanas, como eles chamam, é um pouco mais complexo, tá? Não é automaticamente que isso acontece. Então, assim, a gente vai ver que tem bispos mais influentes que outros. A gente pode ver, por exemplo, em Alexandria, só foi assumir uma estrutura parecida com a de Roma, assim, do bispado, e, enfim, assumir uma diocese maior, lá para o ano 180. Então, assim, tem cidades que já assumem uma estrutura mais definida antes, e tem outras que demoram mais. Inclusive, é muito importante lembrar também que o cristianismo nessa época era uma religião primordialmente urbana. Então, ele se proliferava muito nas cidades. Tinham, sim, missões para o interior do Império, mas justamente como o Império Romano era, assim, uma sociedade muito focada nas cidades, diferente do que vai ser a sociedade da Europa medieval, o cristianismo se proliferou por aí. Então, nas cidades do interior, a gente pode ver que não há registros muito claros, mas existiam presbíteros liderando e não havia um bispo exatamente, um supervisor que nem Inácio de Antioquia, ou que nem Policarpo, ou que nem o próprio Cipriano. Não tinha essa figura maior e que, enfim, governava sobre todos os outros. Eram mais presbíteros mesmo. Então dependia muito da importância da cidade, da necessidade e também das crises que atingiam ela. A gente vai ver que as crises abalam e fortalecem muito essa estrutura eclesiástica. Bom, vamos lá. O que acontece com Cipriano, né? Ele não modifica muito essa estrutura, ele não cria uma nova estrutura, ele continua a estrutura já estabelecida, especialmente na questão da sucessão apostólica. A gente vai ver, por exemplo, que a sucessão apostólica já era importante, né? Nos textos de Irineu de Leão, ele apela muito à sucessão dos apóstolos para defender contra os gnósticos, para defender que a doutrina dos cristãos ortodoxos, ou seja, os cristãos verdadeiros, né, os cristãos que adotavam as doutrinas reais, as doutrinas reais de Cristo, tinham base nos apóstolos, tinham base na tradição apostólica, e essa tradição era preservada pela sucessão de bispos. Então, quem explica isso muito bem também é Clemente de Roma, um tempo antes, na sua carta aos Coríntios. Ireneu explica isso na sua carta contra as heresias. Carta não, perdão, um livro, né? Livros muito longos, por sinal. E na sua demonstração de pregação apostólica, são os dois textos que ele explica isso de forma mais clara. Mas basicamente eles entendiam que os apóstolos não morreram na sua memória. Então, eles morreram sim fisicamente, mas a sua memória, os seus ensinamentos estão vivos pelos bispos que eles deixaram, pelos presbíteros que eles ordenaram. A gente pode ver que Paulo ordena presbíteros, Barnabé, que eu acompanho, também ordena presbíteros, Pedro também deixou os seus bispos, enfim, deixou pessoas para guiar a igreja. Então, a igreja não ficou desamparada. E o amparo que Deus escolheu para que a doutrina verdadeira fosse preservada eram esses bispos, eram esses ministros do Senhor. Eles não eram infalíveis, tá? Diferente do que crê a Igreja Católica, nós protestantes cremos que eles não eram infalíveis e a sua autoridade não se compara das Escrituras, porém, ela é muito válida e muito importante para a gente entender as Escrituras, até porque o nosso cânone, né, do Novo Testamento dependeu muito do depoimento dessas pessoas, da fidelidade dessas pessoas, do que elas testificaram sobre esses escritos. Então, se não fosse por eles, né, provavelmente o cristianismo estaria uma mistura estranha, teria muito mais elementos de gnosticismo dentro dele, muito mais heresias do princípio da igreja. A gente não deu tempo de estudar todas, mas eu citei brevemente, né, na aula de Tertuliano sobre Marcião, que, fez basicamente uma igreja paralela. Então, assim, é muito importante essa sucessão apostólica, e Cipriano reconhece isso. O que ele faz de inovação, por assim dizer, é casar eclesiologia com soteriologia, ou seja, ele une essa ligação à igreja verdadeira com a salvação. Ele une mais firmemente esses conceitos de quem está na igreja verdadeira está salvo, e quem não está condenado ao inferno, ou, no mínimo, passível de alguma repreensão ou de alguma refinação no pós-morte. Apesar dele não tratar do purgatório, a Igreja Católica vai solucionar esse problema com o purgatório. Então, pessoas que, assim, estavam erradas, mas que não tinham esses pecados mortais, poderiam ser refinadas no purgatório depois. Então, o ideal era estar unido à igreja, que era o sustentáculo da verdade nessa época. Gente, alguma dúvida por enquanto? Então, vou seguir. Vamos lá. Da unidade da igreja, né? A Epístola de Cipriano. Ele escreveu essa epístola no contexto de um cisma muito grande que abateu a igreja romana e abateu igrejas ao seu redor. A gente vai estudar esse cisma um pouco mais à frente.
Mas é importante a gente primeiro ler o que ele entende sobre a unidade da igreja e sobre toda essa questão. Bom, ali ele diz, né? Para que ele pudesse estabelecer a unidade, ele, Deus, né? Ele dispôs por sua autoridade a origem daquela unidade, ao iniciar de um. Sem dúvida, o resto dos apóstolos foram também o mesmo que era Pedro, favorecidos com igual parceria, tanto de honra quanto poder, mas o princípio procede da unidade. Isso aqui, gente, o que é importante a gente estudar aqui? Mateus 16 é um texto muito complexo até hoje, que fala da questão de Jesus falando, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Os católicos costumam interpretar isso como Pedro sendo o fundamento da igreja, certo? Então, sobre ele, a igreja toda ao redor foi construída. A gente vê em Cipriano algo assim, ele não nega a importância de Pedro, certo? Ele entende que, de certa forma, um tipo de primado de Pedro, ou seja, ele tinha uma certa relevância maior que os outros, nesse sentido. Porém, você vê que ele fala, o resto dos apóstolos foram também o mesmo que era Pedro. Então ele não eleva Pedro a algo assim supremo e a algo universal, a um poder assim sobre todos os outros. Ele entende que deveria haver alguém, uma base sobre todo o resto. Porém, essa base, a gente vai ver que ele usa um termo, ele não usa esse termo, mas a gente define mais ou menos a doutrina dele como primeiro entre iguais. Então, ele tinha uma preeminência, porém essa preeminência não era suficiente para que ele mandasse tiranamente, ou, enfim, que ordenasse sobre todos os outros. O que é diferente do papado hoje. O papado hoje, se a gente vê a estrutura da Igreja Católica Romana, o Papa tem poder absoluto. Ele não pode ser contestado, apesar de muitos católicos se reduzirem. Hoje até tem algumas mudanças, mas durante toda a Idade Média a gente vê que a autoridade dele é incontestável. Nenhum bispo, seja da Gália, seja, enfim, da Britânia, seja, enfim, bispo de qualquer canto, não pode contestar o Papa do jeito, em termos de doutrina, em termos de teologia. Eles até dão uma colher de chá assim, ele pode até ser meio que repreendido contra a moral, mas assim, em termos práticos, eles sempre viram de maneira muito negativa criticar o Papa. Criticar o Papa é você atacar, segundo eles, o fundamento da igreja, né? Então, e a gente vai ver que Cipriano não adere a essa ideia. Apesar de Cipriano ser um santo dentro da igreja católica, eles falam muito de Cipriano como base para a igreja deles, é meio que omitido essa parte. Inclusive, gente, é importante, eu tentei colocar as citações da maneira mais pura possível. Por quê? Se vocês procurarem da unidade da igreja e outras epístolas de Cipriano, por aí, traduzido em português ou inglês, independente, vai ter muita adulteração, porque foi interpolado, né? Ou seja, foi adicionado trechos e frases assim, de interpretações do texto dele. Então, o que as pessoas interpretavam do que ele dizia foi colocado no texto dele. Isso é muito errado, é uma adulteração histórica, de fato. Então, é sempre bom procurar não só o texto em si, mas que foi escrito por ele, mas um texto puro, um texto livre de qualquer intervenção. Qualquer igreja que seja igreja católica ou até mesmo protestante, já manipularam textos de pais primitivos para favorecer eles. Então, assim, é muito importante a gente ver no original, apesar de hoje ser bem difícil isso. Aí a outra citação dele, né? Quem então ensinando que acreditaria que a unidade de Deus pode ser dividida, então ninguém divide a igreja. As portas, como que é? Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E basicamente a síntese do pensamento dele. Ele acredita no sacramento da unidade. Paulo não usa esse termo em si, mas ele fala algo parecido, Efésios 4:4. Eu vou abrir aqui só para citar que é algo que ele fala bastante de Efésios. Ele vê a igreja de fato como raios de sol provindo de uma única luz. Então ele entende que a igreja possui sim um princípio, mas que ela se dispersa, ela se espalha pelo espaço onde ela está. Então eles estão unidos, porém indivisos na sua essência. E o episcopado ele deveria ser unido para promover o amor comunitário e também todo aquele que estava fora desta união, desta essência divina que o Senhor deixou para nós, para sustentar a doutrina, para sustentar a verdade, era um cismático e estava adulterando contra Cristo. Então, o adultério contra Cristo, o adultério em si já era um pecado muito grande. Então, e adulterar contra Cristo era um pecado muito maior, passível até mesmo de condenação eterna, enfim, da pessoa ser digna do inferno mesmo. E isso é algo muito importante para eles nessa época. Sobre aqui em Efésios 4:4. Aqui. O texto, né, o capítulo de Efésios é justamente a unidade do corpo de Cristo. Esse capítulo é muito importante para ele. E diz, há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é um só. Então, e a continuação ainda diz, né? Há um só Senhor, uma só fé,
um só batismo. Então, para ele, assim como para muitos outros santos, para muitos outros pais da igreja, a unidade do batismo, a unidade da fé, a unidade do corpo de Cristo deveria ser extremamente reforçada. Acima de qualquer outra divisão doutrinária, acima de qualquer outra questão que eles consideram menor, a unidade deve ser preservada. Então, para eles é muito importante que a igreja permaneça una, santa e apostólica, como vai dizer o credo niceno-constantinopolitano lá para o século IV. Vamos lá. Outra coisa, gente. Eu esqueci de complementar. O verdadeiro bispo, né, segundo ele, é reconhecido pela maioria. Então, ele não entende que o bispo, ele só é bispo de verdade por causa porque o Papa ordenou, porque um cardeal ordenou, ou algo assim. E ele entende que a maioria, né, ou a totalidade dos bispos, olha para aquele bispo, né, entende, ele é digno, ele é correto biblicamente, ele é correto segundo a tradição, então ele pode ser mantido. Se ele violar, eles se reúnem num concílio e discutem sobre a sua excomunhão. Ele é bastante assim, coletivo nesse sentido, mais do que os católicos romanos pregam sobre ele. Então, ele tem de maneira mais realmente geral, assim, mais unida sobre a questão dos bispos do que os católicos costumam dizer quanto a ele. Aqui, ó. Isso aqui é uma epístola de outro bispo chamado Firmiliano. A gente vai estudar ele melhor também quando fala do cisma novaciano. E ele vai dizer assim: mas os inimigos da única igreja católica em que nós estamos, e os adversários de nós, sucessores dos apóstolos, afirmando a si mesmos em oposição a nós, sacerdócios ilegais, construíram altares que construíram, né? Faltou um que ali. Que construíram altares profanos, o que são eles, além de Corá, Datã e Abirão, profanos de maldade semelhante, e prestes a sofrerem as mesmas punições que eles, assim como todos que com eles concordam. Então, assim, eles viam realmente como se fosse um sacerdote, como se fosse um levita ilegal, né? Então aí a gente já vê um certo paralelo na estrutura da igreja com a estrutura do Antigo Testamento, o que para muitos evangélicos, ainda mais na atualidade, é um certo prejuízo, porque para aqueles que seguem muito esse discurso da lei da graça, da época da graça, essa estratificação, essa hierarquização dentro da igreja se tornou um prejuízo e uma limitação para a liberdade de espírito. Vamos lá. Isso aqui, um pouco antes, né, de eu falar sobre o primado de Pedro, que eu já comentei um pouco, eu queria comentar algo importante. A prática cristã nessa época, gente, em geral, isso vai ser importante para a gente continuar, porque vai envolver todo esse debate com o Papa. A prática cristã, em geral, era considerar todo batismo que fosse feito em nome da Trindade, né, todo batismo que seguisse a fórmula lá de Mateus 28 como válido. Então, assim, surgiu um bispo, né? Ele era ordenado pela igreja e tal, e ele batizou você. Beleza. Só que futuramente esse bispo se tornou herege, certo? Ou ele já cultivava ideias hereges antes, já pregava as ideias hereges, só que não estavam muito claramente. Daí ele foi excomungado, por exemplo, ou mesmo que não tenha sido excomungado, foi criticado e dito que era herege. Beleza, e agora? Será que o batismo que ele deu era válido? Será que isso interferiu alguma coisa no sacramento que ele me ofereceu? E essa dúvida ficou muito na cabeça das pessoas, especificamente nessa época. Então, o que acontece? A consciência geral, né, segundo Aban Butler e outros historiadores, era de que a moral individual do ministro, né, do bispo, do presbítero, enfim, não interferia na eficácia do batismo, do sacramento da pessoa que recebia. Então, independente dele ser um bispo imoral, dele ser um bispo herege, o batismo em si, feito sobre a fórmula trinitária, feito sobre a fórmula evangélica, estava válido. Só que Agripino, que era um bispo de Cartago que veio... Peraí, deixa eu só ver se tá funcionando o compartilhamento de tela normal, gente? Tá sim. Então beleza. Tá de boa. Eu vi um barulho no Discord e eu achei que tinha caído. Agripino, um bispo de Cartago, né, que veio uns 30 anos antes de Cipriano, ele tinha feito um concílio no ano 222, e lá, sob o mandato de Calixto, né, na época era o Papa Calixto, em Roma, como diz Hipólito de Roma, lá, junto com outros bispos, outros presbíteros do norte da África, eles decidiram que todos aqueles que foram batizados por heréticos deveriam ser rebatizados. Então o batismo deles não era válido. E isso vai ser algo de extrema importância. O Papa Estevão, na época, ele reclamou, né, justamente porque ele falou que eles estavam violando a tradição. E não só isso, ele era o juiz, ele deveria decidir isso, porque ele estava incumbido
da cátedra de Pedro. E é a primeira vez que um bispo romano vai contestar um concílio de bispos. Eram mais de 70 bispos. Então, um bispo sozinho, tinha sim o auxílio de seus presbíteros, mas basicamente Estevão foi ele sozinho tentar contestar um concílio de bispos norte-africanos simplesmente porque ele estava em Roma e eles não. Ou seja, simplesmente porque ele é sucessor de Pedro e os outros não eram. Então, a gente vai ver que para Cipriano ele não entendia muito bem dessa maneira. Isso aqui é uma frase de Justo Gonzalez, que é um dos maiores historiadores latino-americanos aí, que estuda essa parte da igreja primitiva. Ele vai dizer: a unidade da igreja, não, segundo Cipriano, né, não consistia na sujeição a um bispo dos bispos, mas da fé, do amor e da comunhão entre todos os bispos. Essa era a maneira que o Cipriano via, e essa é a maneira que Cartago em geral via, e todas as igrejas da África do Norte costumavam ver. Tanto, gente, que é importante saber que esse bispo dos bispos, né, apesar de a gente pensar no Papa Romano, é interessante a gente lembrar que em Alexandria, por exemplo, o termo Papa já era usado ao bispo alexandrino. Então, Papa nada mais é do que uma palavra carinhosa para pai, né, para papai ou coisa assim. Mas é justamente para representar um bispo de muita importância dentro da igreja. Então, assim como a gente viu que Alexandria comandou por muito tempo, né, no século III, essa liderança teológica, a gente vai ver que Roma nem sempre teve sua jurisdição universal, ou seja, Roma não foi sempre esse papado que os católicos pregam ser. E eu fico reformando isso não para criar uma divisão com os católicos, até porque eles deixaram muito legado e, enfim, eles não, apesar da corrupção da Igreja Católica Romana, existe sim muita doutrina boa dentro da Igreja Católica, existem sim bons católicos que deixaram bons escritos. Eu mesmo leio muito Enciclopédia Católica porque é cheio de precisidades. Mas eu reforço muito isso porque a gente estuda Cipriano de Cartago e aí eles podem olhar, mas como é que um protestante, como é que um grupo de protestantes está estudando Cipriano de Cartago e se acha no direito de falar dele? A gente se acha no direito justamente porque eles não defendem a ideia de Cipriano de Cartago como ele defendia. Justamente por essa tendência da cabeça deles, né, do catecismo deles, de tentar ver nos pais da igreja coisas que eles creem atualmente. E não é verdade. Isso não é verdade. O conceito de Cipriano era mais um episcopado federativo, tá? Então, ironicamente, a igreja ortodoxa oriental, né, a comunidade oriental dos cristãos, seguiu mais fielmente os ensinos de Cipriano. Mesmo que Cipriano fosse um padre latino, mesmo que ele tenha assim, influenciado muito o Ocidente, na questão de como ele realmente defendia como deveria ser o episcopado, os ortodoxos seguiram melhor. Isso aqui, esse é um desenho de Papa Estevão, certo? Eu prefiro falar Bispo Romano Estevão, mas eu falo Papa Estevão mesmo para auxiliar mais essa compreensão. E, enfim, ele reconhecia, né, o primado de Pedro, porém, como fonte de uma coesa, como fonte coesa e harmoniosa, tá? Eu escrevi meio errado ali. E a gente pode ver que para ele, Estevão é passível de erros. Não só para ele, como para Firmiliano também, que era bispo lá da região da Capadócia. Interessante que Firmiliano vai defender Cipriano veementemente. A Epístola 74, que é atribuída a Cipriano, na verdade é uma epístola de Firmiliano para Cipriano. Né? Eu botei aquela citação ali de Firmiliano, e é uma coisa que Firmiliano falou para Cipriano, só que falando sobre o Estevão, é meio confuso. Mas ele mandou uma carta para Cipriano falando sobre outra pessoa. E ali ele critica muito o Estevão, tipo, muito mesmo. Ele chega a usar mesmo, falar como se ele fosse amigo de hereges, violava o legado apostólico. Enfim, ele desafiava realmente a autoridade do bispo romano Estevão. Só uma dúvida, Luigi. Diga. Nessa época, o Papa já tinha esse poder todo que tem hoje em dia? A voz estava um pouco, eu ouvi. Nessa época o Papa já tinha... Nessa época o Papa já tinha esse poder todo que tem hoje em dia, assim, ou não? Não, ele estava tentando conquistar, na verdade. A gente vai ver que Estevão vai tentar essa jurisdição universal, e ele até paga de que conseguiu, mas no fim não conseguiu. Até porque a gente vai ver que a ordem dele foi ignorada, completamente ignorada por Cipriano, e também Cipriano não consegue mudar a cabeça de Estevão. É uma rixa que não foi solucionada. Entendi. Então ele não tinha esse poder universal ainda. Enfim. Essa briga, apesar de não ter uma solução especificamente, o que acontece, né? A briga girava em torno principalmente daquilo que eu falei, do rebatismo. Então, os bispos norte-africanos, assim como Firmiliano e outros da Capadócia, gente, é um pouco perto ali, mais ou menos, da Ásia Menor, tá? Enfim, o que acontecia? Eles entendiam que como eu falei, todo aquele que foi batizado por herege deveria ser rebatizado, porque aquele batismo não foi eficaz. Porque não havia, segundo Cipriano, a ideia de Cipriano e de outros, como transmitir vida em quem não há vida. Então eles não estavam ficados pelo Espírito, não havia como transmitir o Espírito Santo. A gente vai estudar isso melhor depois desse slide, né?
Isso aqui eu vou falar um pouco da estrutura e depois eu explico melhor essa questão do batismo. Mas eles entendiam isso, e o Firmiliano vai dizer que outros hereges, né, montanistas, gnósticos, etc., já eram tratados dessa maneira, pessoas que foram batizadas por esses hereges já eram rebatizadas, e isso era tradição. Então a gente vai ver que é até engraçado que Estevão vai falar, não, mas eu sigo a tradição original, que é essa de não rebatizar, e etc, etc. E Firmiliano vai falar, não, mas a nossa tradição é diferente. O que nós vemos? Claramente, a igreja nessa época não tinha um governo único. A igreja estava se expandindo, estava em período de expansão, difusão, crescimento, e as suas práticas não eram uniformes. A gente vai ver, existem inúmeros exemplos para sustentar isso. Apesar da igreja católica romana, novamente, sustentar que ela sempre foi una, e a doutrina sempre foi a mesma, isso é falso. Falso, e eu afirmo com toda certeza, não das minhas palavras, mas de outros historiadores. Não havia um governo único. E haviam sim mudanças nessa questão do batismo, nessa questão, às vezes, de quando comemorar a Páscoa, enfim, são questões menores que eu não vou estudar agora, mas dá para fazer uma lista de diferenças regionais quanto a algumas práticas. E são práticas assim, que não violavam o batismo, mas quem estava muito na cabeça dessas pessoas e que para eles era muito importante. Vamos lá. Falando agora do... só concluindo, né? O Cipriano não ataca diretamente Estevão, tá, gente? Ele não vai lá e xinga Estevão na cara dele ou coisa e tal. Ele só não obedece ele do jeito que se esperava obedecer um papa, né? Hoje, que nem eu falei, se o arcebispo, por exemplo, de São Paulo, ele é obrigado a obedecer. Se o papa mandar uma carta pra ele é obrigado a obedecer. Se não obedecer, ele é excomungado, simples assim. Leonardo Boff, não estudo a excomunhão dele, mas eu sei que, se não me engano, hoje ele é excomungado. E não tem nenhuma voz. Enfim, não há nada o que ele dizer. Porque ele é o Papa tem autoridade absoluta. Mas a gente vai ver que Cipriano não obedece e continua lá. Ele continua lá justamente porque a influência dele era muito grande. Estevão também tem uma certa inveja da influência de Cipriano. Ele vê ele quase como uma ameaça para o seu cargo. Então, justamente por isso que dá toda essa polêmica. A polêmica não é apenas doutrinária, apenas de práticas, mas também de influência. Então, o Papa já nessa época já podia mandar... Nessa época, tá travando um pouco a voz. Perdão. Então nessa época o Papa era tipo o líder supremo assim da igreja, tipo o principal líder. Líder supremo é algo forte, mas um dos principais, eu diria. Entendi. Um dos principais. Dependia muito do tempo, Pedro. Isso que eu queria deixar claro, assim, dependia muito do contexto onde estavam. Então, tipo, nessa época, por exemplo, como Alexandria, como eu falei, já estava em preeminência, e Cipriano, na verdade, eu diria que Cipriano marcou muito mais, né, e não só eu, como qualquer historiador vai dizer que Cipriano marcou muito mais do que esse Estevão. E era nessa época já muito mais influente que Estevão. O que Cipriano falava era aceito muito mais facilmente do que o que Estevão falava. Então a gente vai ver que a autoridade dele não era inquestionável. Mas tem outros momentos onde o Papa se torna realmente o mais preeminente. Só que isso vai demorar um pouco mais. Vai levar um pouco mais de tempo. Então, assim, não é, por exemplo, um mito evangélico, né? Chegou Constantino e quebrou tudo, e enfim, a partir de lá o Papa surgiu e acabou, tudo se corrompeu. Não é assim. Tem muita coisa boa depois de Constantino, tanto que o Nicaea veio depois de Constantino. Se não fosse por isso, a gente não adotava nem a Trindade do jeito que a gente adota hoje. Mas assim, plenamente, do jeito que a gente entende, como o Papa só vai se estabelecer firmemente lá para o século V, século VI, mais ou menos. Mais ou menos nessa época. A gente poderia dizer então que, por conta, assim, você tinha, tipo, os bispos, na verdade, já a quantidade de bispos já era, tipo, dividido pela quantidade de não de fama, mas de proeminência, assim, regional, né? Então, tipo, a gente ia ter uma quantidade certa de bispos lá em Alexandria e também nas regiões próximas da África ali. Alguns lá na Capadócia, né? E em Roma também. Aí Estevão seria na verdade, ele teria sido o mais importante de Roma, né? Nesse caso. Isso, exatamente. Cipriano lá na África, em Alexandria, né? Nessa região. Isso, exatamente. Então, tipo, ele é quase como se por não ser uniforme, tipo, não tinha como um aceitar o que o outro falava, tanto que eles estavam falando de regiões diferentes e de influências diferentes, né? Sim. É exatamente isso. Tipo, não tinha como, tipo, Estevão falar do que ele acha em um outro lugar, na verdade. Porque, tipo, realmente acaba sofrendo uma certa divisão mesmo, né? Porque não tem uniformidade. Sim, com do certeza. Lado de Roma, que vai falar X, e o outro, depois do mar, vai falar Y, né? Sim. Fica um pouquinho difícil mesmo, mas é interessante pro caramba, velho. É muito curioso, tanto que nem você falou, não tem como ter uniformidade, até porque eram culturas diferentes, eram regiões diferentes.
Então, o que Estevão estava tentando fazer era algo até bem ousado, assim. Não surgiu com ele, tá? Outros bispos romanos já tinham uma tendência de querer se achar a última bolacha do pacote, né? Digamos assim. Mas, assim, geralmente só não dava mais confusão porque as pessoas aceitavam de muito bom grado. Até, eu vou só retomar um pouquinho. Policarpo de Esmirna, por exemplo. Na região dele, na região de Esmirna, era muito comum eles manterem a data original da Páscoa, que era lá do, se não me engano, no dia 14 do mês de Nissan, se eu não me engano, tá? Posso estar errado, mas eu acho que é isso. Até porque o nome da controvérsia é quatrodecimianismo, algo assim. Justamente por ser o dia 14º, né? O que acontece? Tinha essa controvérsia. Mais pro ocidente, eles comemoravam a Páscoa realmente mais próximo da data que Jesus morreu. E lá, mais perto do Oriente, né, na Ásia Menor, etc., eles comemoravam a Páscoa na época dos judeus mesmo. Só que pensando em Cristo, óbvio, tá? Pensava em Cristo, aqui a época era a mesma dos judeus. E assim, não chega numa solução. Na verdade, Policarpo vai se encontrar com um bispo, se eu não me engano era Vítor I. Eu tenho quase certeza que é Vítor I. E eles dialogam, mas assim, não há uma conclusão real, né? Eles dizem, porque o Vítor I corrigiu esse problema e tal. Não corrigiu. Policarpo só meio que fala, beleza, estamos tranquilos, vamos manter a unidade, tchau. E volta. E Esmirna continuou do jeito que eles estavam. Então assim, se eles tivessem uma jurisdição universal, se houvesse esse papado supremo, que nem alguns pregam, ele tinha simplesmente mandado, gente, aceita aí, tá todo mundo excomungado, entendeu? E não é assim que acontece. Firmiliano foi excomungado, mas Firmiliano não tá nem aí pra excomunhão de Estevão. Ele fala, você me excomunga, mas quem que é você pra me excomungar? Eu sou bispo da Capadócia. Ele era discípulo de Orígenes, até algo que eu não comentei. Ele era discípulo de Orígenes. E Orígenes era muito... Ele tinha um legado tão perturbador que mesmo depois de ele morrer, seu sucessor gerou controvérsia. Então assim, Firmiliano realmente não liga pra excomunhão de Estevão, segue ele como bispo mesmo, o pessoal continua seguindo ele e acabou. Então assim, essa unidade, ela existia? Sim, existia, de acordo com as limitações regionais, entendeu? Era meio que assim. Então, tipo, meio que pro católico, na verdade, foi necessário que surgisse perdesse um pouco dessa independência regional para ter um papa, né, posteriormente, né? Tipo, foi meio que, tipo, a história meio que obrigou, assim, Sim. a igreja a se juntar. Se eles quisessem preservar a unidade, tipo, mesmo, eles teriam que ter alguém distribuindo como é hoje, né? No caso, eles iam precisar de um papa mesmo posterior. Quando que eles instituíram, tipo, o papado mesmo? Mais ou menos século V, século VI, por aí. Interessante. E é justamente isso que você falou, depende... Não, e outra, vai depender muito do contexto também. Porque assim, nessa época, né, Roma ainda era a capital, mas quando muda a capital para Constantinopla, aí que a coisa vira uma bagunça. Porque aí Roma continua se achando no lugar de direito, mas ela não era mais a capital. Era Constantinopla. Então Constantinopla, por um período, vai ser mais favorecida que Roma. Até mesmo pelos imperadores. E aí o bispo romano vai ficar, nossa, muito bravo. Vai querer competir. E aí vai começar a surgir essas controvérsias. Então, assim, o primeiro papa que alguns dizem era Estevão I, justamente por ter reclamado a autoridade por ser sucessor de Pedro, né? Então, alguns dizem que ele era o primeiro papa oficial. Mas, assim, papado como nós conhecemos, eu diria, pelo menos, tem outras teorias, mas eu diria, pelo menos do que eu vejo, que foi o primeiro realmente papa foi Leão I, o Leão o Grande, lá para o ano 450, por aí. Então já tinha passado bastante tempo. Não é, novamente, gente, não é que o bispo romano não tivesse importância antes disso. Ele tinha muita importância, era muito valorizado. Porém, dependendo do contexto, dependendo da situação, as pessoas preferiam a autoridade do bispo regional. Como a gente pode estar vendo aí com o Cipriano. Isso aqui é mais ou menos a estrutura, tá, gente? Essa aqui é da igreja católica, na esquerda. Essa aqui é da igreja ortodoxa oriental. Elas só vão se romper oficialmente lá por ano 1054, porém já havia diferenças muito antes mesmo. Luigi, só uma pergunta. Em que momento que o bispo começou a ser chamado de papa? Não sabe exatamente, mas assim, mais ou menos no século III. Só que o primeiro registro de papa foi para Alexandria e não para Roma. Interessante. Isso pode ter deixado o Estevão como? Sim. Se ele ouviu falar que tinha um papa em Alexandria, porque era mais carinhoso. Ele ficou bravo, com certeza. Com certeza. Não, não, Estevão. Né? Estevão tinha um ciúme enorme com os norte-africanos, né? Daí, e outra coisa, gente, isso aqui é algo muito importante também, pessoal, parece um detalhe irrelevante, mas eu acho importante, ainda mais no contexto que nós vivemos. Falam muito dessa coisa, porque o homem branco sempre se guiou pra cima. Isso é mentira,
tá? A gente vai ver que Cipriano muito provavelmente era um homem negro, tinha mais influência que um homem branco, e a gente vai ver que na igreja cristã não tinha essas noções consolidadas, não havia esse racismo que muitas pessoas pregam, que os anticristãos, né, os não cristãos, eles pregam que a igreja sempre foi racista, promoveu um Jesus branco e sempre quis que assim fosse. Mentira. A gente vai ver que tem pessoas da África do Norte que foram muito mais importantes do que pessoas da Europa Ocidental. Que, inclusive, a Europa Ocidental, que estrutura que ela tinha, né? Porque Gália ainda estava se estabelecendo, só teve Irineu lá em Lyon, mas, assim, Britânia, então, só vai ter alguém relevante com Patrício. Então, assim, vai demorar para a Europa Ocidental ser alguma coisa no cristianismo. Até então, quem era o foco do cristianismo era a Ásia e a África do Norte. Roma tinha sua importância, mas era mais simbólica do que realmente teológica. Então, e é isso aqui, gente, é mais ou menos a estrutura. Ó. Papa, cardinal, o colegiado de cardinais, né, cardeais, né, perdão, que elege o Papa, né, nos signos deles. Os arcebispos, que comandam as sedes metropolitanas, bispos, que comandam as dioceses locais, os padres, diáconos e o povo laico, né, assim, os membros em geral. Aqui não tá organizado da mesma maneira, tá, gente? Não tá numa ordem igual essa de cima para baixo. Mas é mais ou menos assim. Quanto à questão dos bispos, né? Tá mais ou menos separado por classificação. Quem está meio que acima, entre aspas, é o patriarca ecumênico de Constantinopla. Depois vem os outros patriarcas, os arcebispos, os metropolitanos, os bispos e os bispos titulares. Na verdade, tá ao contrário aqui. Os bispos titulares vêm antes dos bispos normais. O que acontece? Segundo a concepção da Igreja Ortodoxa, eles entendem aquele do primus inter pares, né, o primeiro entre iguais. Só que como Roma se separou deles depois, né, eles substituíram Roma por Constantinopla. Então, o lugar que era para Roma ocupar, né, segundo a doutrina deles, o lugar que era para Roma ocupar, acabou que o patriarca de Constantinopla ocupou, que é esse de patriarca ecumênico. Basicamente, ele é o mais relevante, assim, meio que o líder, entre aspas, da Igreja Ortodoxa, mas ele não tem autoridade absoluta sobre o patriarca da Antioquia, sobre o patriarca, sei lá, da Grécia, patriarca da Índia, sei lá. Enfim, dessas outras dioceses, ele não tem esse poder absoluto. Eu quero reforçar muito isso, que na Ortodoxa eles não têm esse poder absoluto. E nesse sentido, eles estão mais fiéis ao sistema episcopal original. Daí vem as outras, né? Existem outros termos, né? Hieromonge, presbítero, protopresbítero, enfim, são os outros termos aí. A gente não vai estudar passo a passo, mas isso aqui são mais termos simbólicos, tá, gente? Isso aqui são coisas que eles mantiveram segundo a tradição asiática deles, que foi desenvolvida ao longo do tempo. Então, protodiácono, arquidiácono, hierodiácono, essas coisas assim, são coisas deles, tá? E que eles acabaram desenvolvendo justamente pelo contexto em que eles viviam, especificamente ali na Rússia e esse pedaço depois que o evangelho se expandiu. Mas é mais ou menos isso, a estrutura deles. Ah, eu esqueci de ler. Olha, o Miguel tinha comentado um negócio, eu fiquei pensando nisso e até esqueci de ler antes de continuar. Teve um concílio em Cartago, né? O 7º concílio de Cartago lá para o ano 256. Engraçado que a conclusão do concílio é muito, muito interessante. Cipriano presidiu esse concílio, tá, gente? A conclusão fala o seguinte. Eu não escrevi aqui no PowerPoint, então vou só ler mesmo. Pois nenhum de nós coloca-se como um bispo de bispos. Nem por terror tirânico alguém força seu colega a obediência obrigatória, visto que cada bispo, de acordo com a permissão de sua liberdade e poder, tem seu próprio direito de julgamento. E não pode ser julgado por outro mais do que ele mesmo pode julgar um outro. Ou seja, o julgamento deles é igual. Então Estevão não podia julgar Cipriano mais do que Cipriano podia julgar Estevão. A igualdade deles, eles viviam de maneira semelhante. Então, assim, Cipriano não queria jamais violar a autoridade do bispo romano, até porque a gente vê que ele valorizava muito a unidade da igreja, jamais quereria um cisma. E Estevão não tinha o peito aberto de excomungar Cipriano e receber todo o ódio da igreja da África do Norte, e com certeza odiaria a Roma. Quem sabe tivesse se separado já em duas nessa época, se tivesse excomungado Cipriano. E, enfim. Mas ele entendia assim, você respeita o meu canto e eu respeito o seu. E eles acabaram meio que assim, cada um morreu, foi mártir, e nunca se solucionaram plenamente. Vamos lá. Aqui a questão de sacramento de salvação, né? O roteiro que eu seguindo tá um pouco diferente. Eu não sei se eu botei a frase. Só ver se eu botei a frase que eu queria. Não botei. Olha, a frase que uma das mais interessantes, acabei não botando. Mas é frase curta, não tem problema. Fora da igreja não há salvação. Isso é algo muito importante para Cipriano. Isso ele fala claramente. Extra ecclesiam nulla salus. Vamos lá. A gente já viu que nesse período existiam muitas seitas divergentes, muitas doutrinas, e a igreja una santa apostólica era muito importante para essas pessoas.
Porém, não é só importante para manter a unidade visível para o mundo, né? Mas importante para manter a unidade invisível. Para eles, a igreja invisível era representada pela igreja visível. E isso vai ser muito importante para a concepção deles sobre salvação. A salvação, segundo eles, né? Cipriano tinha claramente uma visão salvífica dos sacramentos, tá? Uma visão diferente de nós protestantes, ao menos de nós protestantes que não somos luteranos e anglicanos. Luteranos e anglicanos até aceitam bastante do que Cipriano diz aí, mas nós, em geral, negamos muita coisa. Especialmente batistas e outros. A visão de que a salvação começa na regeneração batismal. Ou seja bebê, seja adulto, acontece ali uma graça justificativa, onde a partir daquele momento, o indivíduo começa a ser trabalhada nele a salvação. E essa salvação é confirmada no momento que ele recebe a primeira Eucaristia, a primeira comunhão, que, por sinal, é sacramento na Igreja Católica. Lembrando que a Igreja Católica possui 7 sacramentos, nós só possuímos 2, Santa Ceia e Batismo. A Igreja Católica possui casamento, penitência, a Eucaristia, o batismo, a primeira comunhão, a extrema-unção e a ordenação episcopal. Enfim, na primeira comunhão que você toma, né, depois da catequese, você confirma a sua salvação. A Eucaristia era o remédio espiritual, como diz Inácio em suas antigas cartas, e ela vai sendo aprimorada ao longo do tempo pela penitência e pela confissão. O batismo sempre teve muito importante na cristandade, mas a partir desse momento, a partir de outros teólogos também, de outros bispos, ele é oficializado como essencial à salvação, juntamente com a Eucaristia. A salvação já não era mais nessa época assim, não era algo puramente pela fé, tá, gente? Não estou dizendo que a ideia de justificação somente pela fé vai contra toda a história da igreja, mas estou dizendo que não é do jeito que a gente imagina. Então, a igreja primitiva não tinha essa coisa igual que a gente tem da sola fide totalmente definido. Para eles, os sacramentos tinham mais eficiência do que para nós protestantes. E segundo Cipriano, como eu já disse, né, e outros bispos norte-africanos, apenas ministros verdadeiramente cheios do Espírito Santo e guiados por toda a verdade poderiam ordenar e poderiam conceder esse batismo salvífico. Todos os que pertencem a Cristo devem ser batizados, segundo Gálatas 3:27, segundo outros versículos, como por exemplo Cristo Jesus, ele diz, né, tudo aquele que crer e for batizado será salvo. Gálatas vai dizer, aqui ó, Gálatas 3:27. Aqui. Pois, vou ler o 26 para continuar. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Então só se reveste de Cristo aquele que foi batizado. Só é verdadeiramente batizado aquele que é batizado por um ministro verdadeiro. Deixa eu ver se eu botei a frase. Botei. Deixa eu ver, transmitidos verdadeiramente. Esse aqui eu já falei. Vamos lá. Pois de fato eles nada recebem ali no batismo herético, né? Isso aqui é uma edição minha, tá? No contexto. Onde não há nada. Mas deles vem a nós para que aqui eles possam receber onde há graça e toda a verdade. Pois graça e verdade são uma só. Olha aí, de novo, esse plano retomando Efésios 4:4. Agora se manifesta que aqueles que não estão na igreja de Cristo são contados entre mortos. E outro não pode ser verificado por aquele que em si mesmo não há vida, visto que só há uma igreja que, tendo atingido a graça da vida eternal, vive para sempre e vivifica o povo de Deus. Novamente a gente vê aquele conceito de que só vivifica o outro, pelo batismo, aquele que em si possui vida. Só possui em vida esse mesmo, aquele que está guiado pelo Espírito Santo. E que não é herege, por sinal, né? Vamos lá. Remédio de mortalidade. Inclusive, a Eucaristia também era muito importante, tá, gente? Segundo Inácio, ela era o remédio da imortalidade e o antídoto da morte. Inclusive, tem gente que levou essa palavra ao pé da letra e entendiam que pela Eucaristia ou pelo batismo alguém poderia viver para sempre. Alguns mitos da época da igreja primitiva. Ninguém viveu para sempre, né, claro. Era muito comum, na verdade, você se batizar pouco antes de morrer para alongar seus dias de vida. Mas isso aí são tradições e coisas que eles criaram sem base escriturística, tá, gente? Isso aqui é só um adendo, tá? Que ele cria em batismo infantil. Então, ele, obviamente, tinha muita importância a fé na vida do crente. A fé era essencial e era salvífica. Porém, ele entendia que poderia ser começado a trabalhar essa fé, essa santificação poderia ser já trabalhada desde o momento que a pessoa era muito jovem. Ele diz, a nenhum homem nascido deve ser negada a misericórdia da graça de Deus. Aí ele fala, se mesmo aos mais graves delinquentes é oferecida remissão de pecados, lembrando que para eles, batismo e remissão de pecados estavam juntos, no momento do batismo, seus pecados são perdoados. Ele fala, e a nenhum deles se proíbe a graça do batismo, quanto mais não se deve proibir a criança, que ainda que recém-nascida, em nada pecou, a não ser na medida em que, nascida de Adão, segundo a carne, contraiu o contágio da morte antiga pelo primeiro nascimento. Nós já vimos na outra aula sobre Tertuliano, que ele achava que
Não é que não podiam batizar crianças, mas ele achava meio inútil batizar crianças, porque elas não tinham pecados individuais, mas ele também não se opõe veementemente a essa prática. Ele só diz que o recomendado é ser batizado adulto quando você já pode confessar. E tem que aproveitar enquanto a criança é inocente para continuar inocente, não precisa batizar e gastar o sacramento do batismo nesse momento. Vamos lá, seguir em frente. Alguma dúvida, gente, nessa questão do batismo? Isso aí foi posterior a aquela. Primeiro, essa carta foi enviada pra quem? Essa de Cipriano? Sobre os batismos. Essa aqui, da Epístola 58, ela. Deixa eu só conferir, gente. Eu anotei aqui no PDF. Essa carta, eu não lembro se ela foi escrita em resposta a outra pessoa. Foi a Fidus. Ele fala assim. Cadê? A Fidus sobre o batismo infantil. Lembrei. Agora eu me recordei da situação. O que acontecia? Na África do Norte, era comum já batizar crianças, só que eles batizavam, não tinha uma regra de quando batizar. Fidus, ele vai dizer que o ideal é batizar no mesmo dia da circuncisão, o 8º dia, né, de nascimento. E aí ele diz assim, meio que Cipriano, ele argumentando contra isso, né, também já aproveitou para defender o batismo infantil. Ele diz que não acha necessariamente errado batizar no 8º dia, mas ele acha que não é algo necessário, até porque novamente, ele não vê o batismo infantil como uma continuidade da circuncisão. Então, nesse sentido, ele vê diferente, por exemplo, da presbiteriana. A presbiteriana vê o batismo infantil como algo essencialmente contínuo à primeira aliança do povo de Israel. Aqui, Cipriano já vê o batismo necessariamente como uma lavagem de pecados e como algo que não necessariamente tem relação com a circuncisão. Então, ele está respondendo Fidus, que era um bispo também norte-africano. E foi. Isso foi depois daquela treta com o Estevão? Isso. Deixa eu só conferir a data. Porque parece, às vezes soa como se fosse tipo um estabelecimento da doutrina, né? Tipo, como se ele estivesse estabelecendo o que significava o batismo. Sim, realmente, de fato, parece mesmo que ele estava estabelecendo que era batismo. Se bem que nesse sentido, até que não discordavam muito. E não tô achando a data certa, acho que na verdade eles nem têm a data certa de quando isso aconteceu, são estimativas, mas deixa eu só conferir a data oficial. Mas até que nesse ponto do batismo infantil era muito parecido com a concepção de Roma, do Papa Estevão. Então até eles não discordavam muito. A maior discordância mesmo era na questão de batismo de hereges. Isso. Eu tava pensando nisso por causa da anterior mesmo. Sim. Porque realmente tipo, ia contra aquilo que Estevão estava falando. É como se ele estivesse estabelecendo que todo aquele que fosse batizado por um herege não estava sendo batizado de verdade. Ele precisaria ser batizado por alguém que é verdadeiro cristão, né? Uhum. Interessante. Sim. É nessa questão. Eu só tava querendo saber se era no mesmo período que eles já tinham brigado ou se era antes. Entendi. Eu tô procurando aqui a data, é o que você me pegou, eu não tinha notado a data. Olha só. Mas se eu não encontrar, tudo bem, depois eu acabo te passando com mais detalhes. Mas pelo contexto da carta, eu entendo que seja assim, mais ou menos ano 250. A briga meio que com Estevão foi lá pra 253, 255, não dá pra saber a data certa, porque não sabe nem quando fez o concílio que Estevão reclamou, então assim, tem até um outro concílio, esse concílio que eu li um trecho aí da conclusão do concílio, não sabe se esse concílio foi feito em resposta a Estevão, foi feito antes de Estevão falar alguma coisa, não dá pra saber muito certo, porque as datas não são escritas claramente. Na verdade, são poucas as vezes que é algo datado na carta. Por exemplo, Inácio, de todas as cartas dele, que são umas 8 aí, quase 10, só uma está datada realmente. Então não se sabe até hoje quando que é cada coisa. E datada, na verdade, ele data só o mês e o dia, não data o ano, né? Exatamente. Então é algo muito complicado de definir as datas dessas coisas. Mas pelo contexto, como ele já está falando dos lapsos, né, daqueles que deixaram a fé, creio eu que seja depois dos anos 250. Então, se não foi na mesma época certinha da briga com Estevão, já estava muito próximo. Eles já tinham controvérsia. Eu te dou isso como resposta temporariamente, posso buscar mais a fundo depois. Mas pelo contexto, como ele já fala também na mesma carta, quanto à questão do rebatismo de pessoas que negaram a fé, que a gente vai estudar também, um pouco mais à frente, não vai demorar muito, tá, gente? Eu sei que já são 8h50, mas eu vou dar uma acelerada, tá? Eu vou acelerar essa parte da absolvição. Mas basicamente é isso, Miguel, que te dou como resposta. Era mais ou menos no mesmo contexto mesmo. Vamos lá. Então, desde a época lá de Tertuliano, como a gente já pode ter visto,
sempre teve essa meio que dúvida do que o que fazer, né, depois de cometer graves pecados. Então, o Tertuliano, por exemplo, ele fica revoltado com Calixto, porque ele entendia, assim como a concepção tradicional, de que haviam 3 pecados essencialmente imperdoáveis: o adultério, a apostasia e o homicídio. E Calixto, lá no ano 222, 220 por aí, que era bispo romano, ele começa a perdoar adúlteros, perdoar abortistas. E Tertuliano, ele olha isso e fala: meu, daqui a pouco a gente tá perdoando gente que negou a fé. E ele tava certo. Estavam perdoando gente que negou a fé. A gente vai ver isso um pouco mais à frente. Mas antes de ver quanto a essa questão, precisamos entender o que é absolvição, o que é confissão e penitência. Eu peguei um trecho, até mesmo de Martinho Lutero falando disso, o Catecismo Menor de Martinho Lutero, pra gente ver que não é algo puramente católico. Ele diz: é o poder especial que Cristo deu à sua igreja na terra para perdoar os pecados às pessoas que se arrependem e não os perdoar a quem não se arrepende. Basicamente é isso. No Catecismo Menor de Martinho Lutero, quinta parte. O pecador, ele confessa em particular seus pecados ao confessor, né? E o padre, o bispo, enfim. E ele anuncia a absolvição em nome de Deus da igreja, ele concede a ele uma graça, um perdão, incumbido do poder do Espírito Santo. Novamente, entra aquela questão de ser um ministro verdadeiro. Não entraram muito nessa questão, agora é interessante estudar se eles questionavam até mesmo a absolvição de bispos hereges. Eles não estudaram muito isso, eles ficaram mais na questão do batismo. Mas a gente deduz que se eles negavam o batismo de bispos hereges, com quase toda certeza eles negavam também a absolvição de bispos hereges. Praticamente certeza absoluta. Porque a absolvição não era ainda um sacramento tão importante quanto o batismo nessa época. E nunca foi, na verdade, né? O batismo sempre foi mais importante do que a penitência. E a remissão de tais delitos, ela se faz por meio de penitências. Essas penitências, gente, podem ser jejuns, podem ser... um exemplo claro de penitência. O que os judeus faziam? Eles, quando estavam muito arrependidos, rasgavam as roupas, colocavam cinzas na cabeça, se ajoelhavam, botavam a boca no pó, botavam roupas de saco, enfim. Essa coisa de mostrar arrependimento é penitência. Então essas práticas espirituais, essas práticas de mostrar a Deus, mostrar ao bispo, né, às outras pessoas que estavam arrependidas, apesar de parecer meio estranho pra gente, era muito importante pra eles para mostrar que a pessoa estava realmente arrependida. Porque pra eles era algo muito simples você pecar assim de maneira grave e pegar e falar: Deus me perdoa, pronto, acabou. Isso significa que você tinha que realmente provar que estava arrependido. E esse conceito de penitência também ele tem base nos pais apostólicos. Lembrando que os pais apostólicos tinham mais contato já com os próprios apóstolos. Então, apesar de não ter um conceito de penitência explícito, né, do jeito que a gente procura assim na Bíblia, né, existem algumas pistas para entender que é importante mostrar o arrependimento. Nessa época, eu tô botando alguns vitrais aqui, coisas realmente católico-romanas, tá? Mas nessa época não tinha o confessionário ainda certinho, do jeito que tem, e as confissões geralmente eram públicas, tá? E geralmente eram com toda a igreja falando junto. Isso é algo até mesmo que continuava bastante presente nas igrejas protestantes. A própria presbiteriana tinha algo muito comum de confissão pública de pecados. E confissão particular também, da pessoa ir lá, se ajoelhar diante o pastor e confessar. Era bem comum na presbiteriana. Isso não eu não vejo, e segundo a tradição também não vejo como antibíblico. Eu acho muito importante você confessar de boca e de coração o seu pecado. Isso aqui é só Ambrósio falando de que existem a água e as lágrimas. A água do batismo e as lágrimas da penitência, novamente, que a penitência confirma o batismo e ela continua essa graça salvífica. E esse aqui é um texto de pastor de Hermas, que é um texto muito antigo dos pais apostólicos, e diz: eu sei que se eles fizerem penitência do fundo do coração, serão escritos nos livros da vida com os santos. Ou seja, nessa concepção, para ser inscrito no livro da vida, era necessário ser penitente, era necessário ser um arrependido, um pecador que realmente se confessou. Então, eles viam, por exemplo, quando Paulo falava: arrependa-se de seus pecados, eles viam arrependimento automaticamente ligado à penitência. Era algo assim, meio que automático na cabeça deles. A base bíblica também seriam os textos de Mateus 16, 19, quando Jesus fala, né, de dar as chaves, essas chaves para eles era de perdoar pecados. E João 20, 23 também é um texto muito interessante. Eu já discuti com o católico contra esse texto e durante um tempo eu realmente fiquei intrigado, que é algo muito curioso. Jesus pega e fala assim: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Então era exatamente assim que eles viam a absolvição. Os apóstolos tinham que perdoar os pecados das pessoas. Se eles não perdoassem, não estavam perdoados. Eles tinham esse poder de ligar as chaves, né? As chaves dos céus, digamos assim. E, novamente, sucessão apostólica, olha aí. A gente lembrando que nós falamos anteriormente. Os apóstolos morreram, mas os seus sucessores ainda estavam vivos. Então eles continuavam essa penitência, essa absolvição de pecados. Alguma dúvida, gente? Que eu já vou... Estou dando uma acelerada, mas é para não demorar muito. Alguma dúvida quanto à questão de penitência e absolvição?
Acho que não, né? Então ficou meio Nenhuma. Pessoal, só queria falar que eu vou ter que sair mais cedo hoje. Eu já vou ter que ir indo, tranquilo, Vitor. tá? Depois eu termino de assistir o gravado. Mas, por enquanto, tô ótima aula, viu? Muito bom. Muito Valeu. bom. Graças Tá. a Deus. Tava Falou, ansioso pessoal. com essa aula por causa do PowerPoint. Mas beleza. Valeu, falou. Falou, tchau, tchau, pessoal. Bom, vamos lá. O Cipriano, ele viveu durante a intensa perseguição de Décio. Essa perseguição, ela já era a quarta depois de Nero, mas foi a primeira, assim, realmente perseguição global do Império. A perseguição de Nero, por exemplo, ficou muito fechada lá em Roma, nas cidades maiores, e não se estendeu muito para a África do Norte, por exemplo. Teve outras perseguições, a perseguição de Marco Aurélio, a perseguição de Trajano, mas a perseguição de Décio foi realmente extrema e só foi superada pela perseguição de Diocleciano, a grande perseguição que veio antes de Constantino, lá entre os anos 310 a 313. E muitos morreram, especialmente bispos, Fabiano de Roma, que também era papa, né? Mas como eu disse, prefiro chamar bispo romano, até porque, né, o que eu expliquei a questão do papado. O patriarca Bábilas de Antioquia e o patriarca Alexandre de Jerusalém já tinham sido mortos, e Cipriano era só mais o próximo, já estava meio que na lista negra aí de morrer. Então ele toma uma decisão que foi muito contestada pelos seus compatriotas, que era se autoexilar. Ele se autoexilou no deserto, justamente para evitar que fosse morto. Então, alguns viram ele como covarde, como alguém que estava fugindo da morte, mas ele via não como temor à própria vida, mas ele via que estava preservando a sua própria liderança. Justamente pelo amor que as pessoas tinham por ele, pelo respeito que tinham pela sua influência, ele entendia que se morresse, a instabilidade dentro da igreja seria muito maior do que se ele se exilasse. E também exilado, ele continuava mantendo contato pelas cartas, mesmo que demorassem, ele ainda estava ali, pelo menos guiando a igreja de alguma maneira. Era uma perseguição muito cruel, muito violenta, e muitos foram torturados e acabaram negando a fé, né? Eles acabaram abdicando de sua fé. Então, ao mesmo tempo que a perseguição gerou muitos mártires, é uma das primeiras vezes, se não a primeira vez de maneira global, assim, que a igreja tem que lidar com as pessoas que negaram a própria fé. Os chamados lapsi, né? Os lapsus. E durante esse exílio, o Cipriano, ele instruía já, antes mesmo dele ir para o exílio, mas durante as cartas que ele escrevia, ele também instruía muito que as pessoas que fossem readmitidas passassem por grandes penitências para que não entrassem indiscriminadamente. Então, você negou a fé, beleza, e só entra aí na igreja de novo. Não, eles entenderam, você negou a Cristo, ou às vezes fez um sacrifício para um Deus. Importante, gente, nessa época, o que aconteceu, né, basicamente. Décio era um rei muito... O rei não, né, imperador é então mais correto. Ele era um imperador muito egocêntrico. Então, ele exigia que as pessoas fizessem sacrifícios à sua inteligência, também aos deuses. Era uma maneira de manter, não só se idolatrar, mas ele era uma maneira de manter a harmonia do império, né? E de manter o respeito aos deuses que fundamentavam a cultura romana. E nessa época os cristãos se negavam a prestar qualquer tipo de sacrifício a esses deuses falsos, queimar incenso, esse tipo de coisa, eles achavam um absurdo. Inclusive, é engraçado que Décio, o único povo que ele isentou de fazer esse tipo de coisa eram os judeus. Os judeus eram os únicos isentos de fazer sacrifícios. Algo muito curioso. Justamente que mexer com judeu, já tinha tido guerra com judeus, já tinha morrido mais de 300 mil pessoas, quase 1 milhão de pessoas tinham morrido, já tinha dado toda aquela confusão com o segundo templo, então ele não queria dor de cabeça, ele só queria que o povo sacrificasse lá e acabou, não queria obrigar o judeu dava muito problema para eles. Já os cristãos eram mais calados, então assim, eles, se fosse para morrer, eles morriam, eles não tinham essas revoltas, então era mais fácil ordenar eles a fazer esse tipo de coisa. E todo aquele que sacrificava recebia um libellus, era um documentinho assim, que testificava às autoridades que você cumpriu o seu dever social. Porém, o que ele estava fazendo era basicamente receber outro libellus, um segundo documento aí do seu confessor, testificando que eles estavam de novo dentro da igreja, só que quase que sem passar por nenhuma penitência pública, quase que sem se arrepender publicamente. E centenas, até milhares de pessoas se tornaram dessa maneira. Esse problema ficou extremamente revoltado, ele estava longe da igreja nessa época, ele ficou, a galera não seguiu os meus conselhos, e ele acabou escrevendo, depois que ele retornou do exílio, depois de 11 meses, escreveu a Epístola de Lápis, né, dos desviados. E traduz esse tema, e organizou também vários sínodos locais, isso já era o ano 251. A gente vai ver que ficou muito mais complicado justamente por outra questão. Ele não teve que lidar só com essas pessoas que saíram da igreja e estavam querendo voltar, ou pessoas que estavam abandonando a fé facilmente. Ele teve que lidar também com as revoltas dentro da igreja. Surgiu dentro da igreja de Cartago um presbítero chamado Novato, escolheu um diácono chamado Felicíssimo, na verdade, né, para governar uma facção separada da igreja e se opor
ao Cipriano e aos outros bispos. Eles queriam representar toda essa rebelião contra aquela suposta autocracia episcopal, né? E aí eles falaram, meu, como assim? Peraí, tá separando assim? Sem mais nem menos. E basicamente foi isso. Eles criaram uma organização paralela, e quem quiser seguisse ele, que seguisse ele. E enfim, era isso. E Cipriano ficou revoltado. A gente já estudou aí que ele usava muito a união da igreja. Então, ele teve que lidar com essas pessoas, escreveu a sua epístola, reuniu o sínodos que excomungaram Felicíssimo, excomungaram o Novato, mas Novato foi ainda pior. Ele foi para Roma, encontrou um outro cara também chamado Novato, que eu vou chamar de Novaciano, que é uma variante do nome dele para não confundir os dois. Então Novato se encontrou com o Novaciano lá em Roma, que tinha uma visão contrária. O que acontecia é que Novato tinha uma ideia de zero penitência. Ele entendia que as pessoas que negaram Cristo negaram por causa de torturas. Elas tinham que ser redimidas facilmente dentro da igreja. Então quando o Cipriano chegou ali, falando, não, gente, tem que ser assim, 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 ele falou, não, que isso, você está obrigando a gente a algum tipo de coisa? Não era você aí o coletivo e tal? Então, nós somos presbíteros, nós somos diáconos e queremos nossa autonomia. Então, tchau. Fiz a facção lá separada. Deu problema, né? Eles foram excomungados. Novato depois foi para Roma e encontrou o Novaciano, que tinha uma ideia totalmente contrária, na verdade. Ele tinha uma ideia que os que negassem a Cristo jamais tinham que voltar para a igreja. Era um pecado realmente imperdoável, digno do inferno. Porque a pessoa negou a igreja católica e apostólica. Eles adulteraram Cristo verdadeiramente. Então eles entrou em contato com esse Novaciano e ele acabou cedendo a ideia dele. Você vê que Novato, na verdade, só queria casar um cisma. Era literalmente um cismático mesmo. Ele não tinha uma fidelidade de sua doutrina. E foi um grande problema porque estava com crise dentro da igreja católica e dentro da igreja de Roma. Esse chamado cisma Novaciano. Eles se opuseram ao Papa Cornélio. Novaciano tomou a postura de antipapa, né? O que seria um antipapa? Antipapa é todo aquele que se opõe ao bispo romano legitimamente eleito. Então ele se opõe como o verdadeiro bispo romano. Isso pode acontecer em qualquer lugar, tá, gente? Não é só o bispo romano, mas é especificamente o bispo romano, porque, como eu já disse, tinha importância maior e etc. Mas qualquer outro lugar da igreja podia acontecer. No caso, a gente só não toma Felicíssimo como um antipapa, porque ele não necessariamente quis tomar o lugar de Cipriano do jeito que o Novaciano quis. Ele simplesmente criou uma facção separada. Na verdade, quem teria sido meio que um antipapa seria Fortunato, um bispo que foi eleito como concorrente Cipriano por Felicíssimo e sua facção. Ele sim seria quase um antipapa. E os Novacianos meteram um outro cara ali, foi Maximus como bispo rival. Então, assim, estavam basicamente três bispos dentro da igreja de Cartago. Tava uma confusão sem fim. Um cisma em Roma, um cisma em Cartago. Uns falando que não tem que admitir ninguém. Os outros falando, não, tem que admitir todo mundo. E aí ainda tinha aquela questão do rebatismo. Peraí, mas esses que perderam a fé, será que a gente tem que rebatizar de novo? Será que... E os que foram rebatizados por hereges, que ainda era uma questão presente. Então, assim, tava um cisma sem fim nesse período da igreja, a perseguição rolando solta, a gente morrendo, sangue correndo pelas portas da igreja. Então tava um caos sem fim. E como Bruce Shelley vai descrever, ele vai falar assim, a igreja dividiu-se, o passado opunha-se ao futuro. O conceito primitivo defendido por Novaciano considerava a igreja uma sociedade de santos. Então Novaciano entendia que a igreja era plenamente uma comunhão de santos e justos, pessoas perfeitas para Cristo, pessoas que tinham que ser, de fato, perfeitas e irrepreensíveis. Já a nova opinião defendida por Cornélio, que era o papa da época, né, o bispo romano, via a igreja como uma escola para pecadores. Então, basicamente, essas eram as opiniões que estavam conflitantes em Roma, no cisma Novaciano. Uns queriam ver a igreja como perfeita, igreja de santos, que não pode ter ninguém que negou a fé, ninguém com pecado mortal, e outro via, não, as pessoas vão errar, e vão errar sempre, mas elas têm que receber o nosso amor e têm que ser corrigidas pelas penitências. Daí, Cipriano ficou nesse meio termo, será que tem que ser muito rigoroso, será que tem que ser muito laicista, muito aberto, e, enfim... eu esqueci de passar aqui o slide, gente, desculpa. Agora que eu me liguei. Isso aqui é um desenho da perseguição de Décio. Cabeças rolando, né, que eram mais ou menos meio que o método base de matar as pessoas, decapitação estava sendo um método mais simples do que queimar e lançar para as feras, era um método muito complicado. Então só pegar o machado e decapitar era mais fácil. Esses eram os traditores, tá, gente? Os lapsi, né, que eram os que abandonavam a fé, também eram chamados de traditores, por justamente traírem a grande igreja. Vamos lá. Isso aqui é uma relíquia de Cipriano, tá? É meio que uma escultura muito antiga dele, que é venerada na igreja católica. Bom, qual que foi a posição de Cipriano? Ele intermediou a paz, pela paz e pela unidade, intermediou essa relação entre laicistas e rigoristas.
O que ele fez? Ele reuniu a igreja de Cartago em 3 sínodos, dos anos 251, 252 e 254, e decidiu o seguinte: sim, as penitências são importantes, é necessário a gente ter disciplina contra essas pessoas, porque elas sim cometeram um pecado grave, porém o pecado da apostasia não era mais impossível do que para alguém ser admitido do que outros pecados graves também. Então eles entenderam que devia ser julgado individualmente os casos. Então se a pessoa passou por torturas muito fortes, por questões assim de vida ou morte, e só no último minuto assim acabou abdicando a Cristo meio que por desespero, eles davam um tipo de penitência. Agora, se a pessoa chegou ali diante da autoridade, já sacrificou para os deuses, por exemplo, o que também é outra questão. Se a pessoa sacrificou para os deuses ou se ela só negou para sair impune. São questões diferentes. Então ele entendeu que tinham que analisar cada caso é um caso, literalmente. Então, sim, vai haver penitência, vai haver rigor, mas esse rigor vai ser individual. Também não vai ser excessivo demais. Não vamos proibir as pessoas de entrarem na igreja. Porque para ele, a igreja, como já tinha falado antes, era um método de salvação. E ser expulso da igreja, ser excomungado, era quase você ser condenado ao inferno. Então Deus até podia te perdoar, mas você estar longe da igreja é algo assim terrível. E ainda mais ia perder muitos cristãos. Já estavam perdendo muitos cristãos na morte, né? Perdendo muitos crentes, enfim, pessoas querendo convencer, e ainda você vai querer fechar ainda mais a comunidade, entendeu? Não, vamos deixar o perdão e o amor abertos, mas também com a disciplina considerável aí. Eu repeti, acho que a frase, tá certo. Repeti a frase do Bruce Shelley aí, eu coloquei nos 2 slides, foi um equívoco meu, perdão, gente. Mas o que ajudou ele a tomar essa posição e a difundir a sua posição, justamente porque ele também ajudou muitos hereges, doentes, na praga de Cipriano. E essa praga justamente recebeu o nome dele porque ele foi o que mais escreveu essa doença. Até hoje ninguém sabe que doença era essa. Alguns dizem que era um tipo um vírus Herege ebola. também é doente, tá? Herege é doente também, mas é um doente da cabeça. Eles são doentes da cabeça. Isso daí eram os doentes de febre mesmo. Tinha muita gente morrendo nessa época. Era morte de mártir, era morte de fome, morte de doença. Tava um caos. A igreja tava realmente um caos nessa época, gente. Uma das piores fases da igreja primitiva. Cipriano tava no meio de guerra mesmo. Então, além de cuidar dos doentes da cabeça, né? Como disse a Lid, ele também teve que cuidar dos doentes físicos, né? Ele estava com um tipo de febre hemorrágica, que era tipo um ebola. E aí ele escreveu epístolas, né? De Mortalitate e de Elemosis, que era a esmola, né? Contra a questão da caridade, de cuidar dos doentes. Enfim, esse amor pelos doentes ajudou com que a maioria das pessoas seguisse seu discurso, né? E aí, justamente nessa época também, né, como tinha comentado contra a competição de Estevão, ele, depois de tratar dessa questão das penitências, ele ainda teve mais 2 sínodos nos anos 255 e 256, que teve aquela questão do rebatismo contra Estevão. Cipriano teria sido acusado, segundo o depoimento de Firmiliano, de ser um falso cristão, um falso apóstolo e um traiçoeiro operário. Então o Firmiliano ficou realmente revoltado com essas acusações de Estevão. A gente não sabe o que Estevão realmente falou, porque a gente não tem carta de Estevão, mas segundo Firmiliano foi isso. Não sabe, como eu falei, se o concílio foi uma resposta ou não, mas enfim. Foi isso que aconteceu. Então ele estava nessa briga com o bispo romano. Ele ajudou, basicamente, né? Porque ele repreendeu os novacianos. Ele falou: gente, vocês estão rigorosos demais. A igreja nunca vai ser perfeita. Então, quando ele fala una santa e apostólica, ele fala santa meio que na base que Deus constrói em sua graça, né? Na misericórdia que ele oferece. E eu acho muito importante estudar essa parte da história, porque apesar de a gente não ter muito essa questão de mártires hoje na nossa igreja, é importante estudar. Essas pessoas que saem em volta da igreja, que aparecem do nada, os desviados, né? Como é que tratar um desviado? Apesar de não ter uma penitência como a gente tem hoje, o sistema de penitências nas igrejas evangélicas, eu acho isso importante a gente ter, sim, um certo tipo de repreensão, no mínimo pastoral, um acompanhamento, né? Uma conversa com essas pessoas, para que elas tenham fidelidade pela fé delas. Porque elas tenham fidelidade ao que elas estão seguindo. Entrar na igreja não é brincadeira, não é você ir lá, ver um culto e tchau. Sabe, você está disposto a morrer por Cristo. É estar disposto a sofrer, a ser torturado, e a ir para o céu e se unir com os mártires lá. Então, assim, é viver para Cristo, viver e morrer por Ele. É estar debaixo da graça divina, é receber os sacramentos, é estar sob a repreensão, sob toda a comunhão, sim, são todas essas questões, mas também é estar sob constante disciplina, é estar sob constante refinamento espiritual. Esse refinamento não tem que ser rigoroso ao ponto dos novacianos, mas também não tem que ser laicista ao ponto dos felicíssimos essa galera. Glória a Deus. tem que deixar a mensagem, senão
Se a gente não tomar lições pra atualidade, gente, a história da igreja, não vou dizer que é inútil, porque estudar história pra mim eu acho sempre útil, mas ela perde muito da sua eficácia. Então a gente tem que sempre estudar com os olhos no presente, trazer pra nós os ensinamentos desses grandes homens. Vamos lá. Martírio e legado, né, gente? Basicamente isso aqui é só a finalização. Ele morreu na perseguição de Valeriano, que continua a perseguição de Décio. Ele teve que comparecer diante do procônsul Galério Máximo. Foi escrito como Papa do Sacrílego Intento. Aí, ó, novamente o termo Papa sendo usado, e agora para Cipriano, para outra pessoa que não é bispo romano. Justamente pela sua influência. E foi condenado justamente por ser inimigo dos deuses e se recusar a mudar. Foi dito, né? Com teu sangue ficará salva a disciplina. Apraz que Tácio Cipriano seja degolado à espada. Muitos quiseram morrer com ele, ou até mesmo por ele, mas as autoridades não deixaram. Ele tirou suas vestes, entregou para os presbíteros, né, essas estolas que eles utilizavam, essas roupas que eles usavam, deixou com eles, fez a sua última oração para o Senhor, prostrou-se, né, ali, e diante de todos foi decapitado. Sua cabeça ficou ali por horas e horas, eles não deixaram, pegaram o corpo dele, então ele ficou ali com a cabeça sangrando, o pescoço, né, enfim, jorrando sangue ali por horas e horas, o corpo estava quase apodrecendo já, e aí que finalmente os romanos deixaram eles trazerem, justamente porque eles queriam não só matar Cipriano, mas acabar com o seu legado, deixar com que as pessoas esquecessem. E eles não esqueceram facilmente. Eles continuaram aí horas e horas até que pudessem levar o corpo de Cipriano e sepultá-lo corretamente. E não demorou para que surgissem escritos sobre ele. A vida de São Cipriano é um texto de Pôncio, o diácono, que descreve, em geral, tudo que a gente sabe sobre o Cipriano. Se não fosse por esse texto, a gente não saberia muita coisa. Esse texto é meio vago em alguns pontos, até porque ele trata assim, mais ou menos assim. Por exemplo, em algumas questões que todo mundo sabia, vocês já sabem sobre esse ponto, e assim, assado. Então, ele não descreve plenamente, ele escreve como para pessoas que já conheciam o Cipriano, ou que viveram naquela época. Então, pra gente que, mais de 1700 anos depois disso, tem coisas que ele fala que a gente não faz ideia do que ele tá falando, ele fala assim, quase como se todo mundo já soubesse, e a gente não sabe, né? Então, ele escreveu meio que só para registrar mesmo, para aquele contexto, para aquela região, a vida de Cipriano. Foi útil, mas poderia ter sido mais útil se ele fosse mais descritivo. A gente poderia saber ainda mais desse grande homem. E é isso. Basicamente, a Igreja Romana aderiu aos seus ensinamentos, ele teve um grande legado, mas como eu falei, a Igreja Ortodoxa assumiu mais a sua concepção de episcopado. Ele confiava na absolvição de pecados, mas discordava muito nessa questão de que confessores podiam cobrir com seus méritos os desméritos dos outros. Então isso é algo muito importante. Naquela questão dos desviados, ele entendia que o mérito do confessor, daquele que absolvia, não podia ser transmitido para o mérito que estava ali pedindo perdão. Isso é muito importante porque para a Igreja Católica isso é algo real, e até hoje. Segundo eles, existe um certo tesouro da igreja, que é meio que um acúmulo de bens e boas aventuranças de santos da Santa Família, né, de Maria, de José e do próprio Jesus, claro. Enfim, de todos os papas, todas as boas-aventuranças, todas as boas obras deles ficam meio que acumuladas espiritualmente num tesouro que só a igreja possui, e no momento que o padre absolve o crente, ele não só transmite a graça de Deus, mas também deixa ali as boas obras de outras pessoas, de pessoas que precederam eles. Então ele perdoa em nome de Deus e em nome da igreja. Infelizmente, isso veio muito de Agostinho. Agostinho e outros influenciaram muito essa noção de que quem perdoa são os discípulos e a igreja, e não Deus realmente. Quem está perdoando ali é de fato o sacerdote, não é realmente Deus. E essa concepção de o sacerdote ser apenas um intermediário para o perdão de Deus se perdeu. Acabou que ele virou a pessoa principal. Esse é um grande problema. Cipriano teria sido contra isso, mas infelizmente ele já estava morto quando isso se fez presente. Resumo, o que a gente pode aprender com ele? A igreja é sim o reino de Deus na terra. Nós representamos visivelmente a igreja invisível, mas nós temos que entender que nós nunca seremos plenamente puros enquanto no mundo caído. Nós, ainda mais como protestantes, e muitos, né, como seguidores da teologia reformada, temos que entender que os nossos pecados eles se fazem presentes. E a igreja, querendo ou não, ainda é feita de homens corruptos e homens que influenciam as decisões. E homens que, infelizmente, por mais que o Espírito Santo neles habite, conseguem violar os princípios escriturísticos e os princípios tradicionais. Então não vamos confiar cegamente jamais nas autoridades ministeriais, no bispo, vou seguir isso apenas porque o bispo falou, vamos sempre testar as palavras pelas escrituras e vamos sempre nos dar a importância significativa, importância digna que a repreensão e que a refinação espiritual tem em nós. Refinamento espiritual, né, no caso. Essa é a lição de Cipriano. E para o Tito de Roma, gente, eu vou comentar brevemente sobre ele, tá, gente? É o último slide. É só porque mesmo ele não é um padre latino, mas ele ajuda, de certa forma, a compreender
toda essa questão do episcopado, do Papa também e do cisma novaciano. Basicamente, não sabe quase nada de Hipólito. A gente sabia a partir de lendas, e a lenda mais plausível, né? Não lenda, mas assim, a tradição é mais correta, né? A lenda dá um ar muito de falsidade. A tradição mais correta é de que ele era de fato um antipapa. O que acontece? Ele era um presbítero lá em Roma, que ficou indignado, ele era um rigorista, quase que um novaciano, ele foi escrito como novaciano depois, apesar de ter vindo antes, né, de novaciano. Ele era muito rigoroso na questão da moralidade, na questão das pessoas seguirem o que era correto, o que era segundo os preceitos morais. E assim como Tertuliano ficou indignado com o que o Papa Calixto fez lá, de perdoar adúlteros e abortistas e outras pessoas. Então, ele se candidatou como outro Papa. Na verdade, essa controvérsia se iniciou antes ainda, ele se iniciou com o Zeferino, antes de Calixto. E foi um outro motivo, na verdade foi pela questão de que naquela época estava com a heresia de Praxeas, né, que a gente já estudou na aula anterior, ou seja, de que Deus não é entre as pessoas, na verdade, Jesus Cristo, Deus Pai e o Espírito Santo são a mesma pessoa, são só máscaras diferentes, modos de se apresentar diferentes, e o Zeferino não condenou como poderia ter condenado essas pessoas. Então Hipólito falou que ele estava sendo tolerante demais com esses hereges. E ele era um claríssimo defensor, Hipólito era um claríssimo defensor da doutrina do Logos, que a gente já estudou também na aula dos apologistas. Então ele entendia plenamente que o Logos, né, o verbo, ou seja, o ser de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo é mais correto, era distinta da pessoa do Pai. Então, quando ele viu essa tolerância, ele ficou indignado e se candidatou como antipapa, com o apoio de outros presbíteros e outros diáconos. Ele foi antipapa do Papa Zeferino, do Papa Calixto, do Papa Urbano e do Papa Ponciano. E ele teria continuado sendo antipapa aí até o fim de sua vida, ou seja, ele se identificava como verdadeiro sucessor do bispado romano, os outros para ele eram todos falsos. Assim teria continuado se, por ocasião do exílio que ele foi mandado junto com o próprio Papa Ponciano, ele acabou se reconciliando com ele. Eles acabaram conversando, se dialogando, entenderam que a unidade, né, como o Cipriano prezava, era muito importante, e entenderam que os dois tinham que abdicar do cargo e deixar para um outro Papa seguir em frente. Eles estavam exilados na Sardenha na época, acabaram morrendo no ano 275, e assim se seguiu. O que acontece é que, o que é legal assim, de estudar de Hipólito, apesar dele escrever em grego, dele ser tido como que o pai dos gregos em Roma, é que ele pega o rigor moral de Tertuliano, né, que Tertuliano era assim muito rigoroso, como a gente estudou também na outra aula, mas ele também pega um pouco dessa autoridade eclesiástica que Cipriano tinha. Então ele era muito influente em Roma, quase até mais do que os papas que ele competiu. Tirando o Papa Urbano, né, talvez, e o próprio Papa Calixto, não duvido que ele fosse mais influente que o Papa Zeferino e o Ponciano. Então a autoridade de Hipólito foi sim muito importante, pelo menos para aquele contexto, foi importante para entender que o Papa também não era infalível novamente. Depois ele se restabeleceu na igreja, virou santo. Nunca imaginaria que alguém que se opôs ao papado viraria santo, canonizado por um Papa, que é algo muito, muito engraçado, até mesmo irônico para a gente pensar. Mas ele não é muito lembrado justamente por essa controvérsia que envolve a vida dele, e é meio confuso de entender como é que a Igreja Católica canoniza alguém que vai contra o papado, ainda mais hoje em dia. Mas é importante a gente entender que é muito, para os cristãos dessa época, era algo muito presente essa coisa do rigor moral. Então, para eles, era algo muito essencial o testemunho de vida que você tinha. A sua verdadeira cristandade só era representada pela sua moral irrepreensível. Então, ter uma moral sem qualquer tipo de repreensão por parte dos pagãos ou por parte dos próprios cristãos era algo muito importante. Quando se tornava muito tolerante, lembrando, gente, que quando períodos de paz dentro da igreja são um caos, de certa forma, um caos moral. A igreja, enquanto perseguida, sempre acaba voltando para os princípios das escrituras, para os princípios que Jesus nos deixou, mas quando ela está em muita paz, ela acaba se distanciando dos ensinamentos verdadeiros. Então a gente pode ver também a perseguição como ferramenta útil de repreensão do próprio Senhor. A gente vê que Deus levanta esses homens para restabelecer os rumos da igreja, mesmo que tenha toda essa questão de cisma, de unidade, a gente preza sempre pela unidade da nossa igreja, mas também prezamos pelo verdadeiro ensino e verdadeiro testemunho. A verdadeira, assim como o verbo se encarnou e trouxe a nós a repreensão, né, para os judeus, para todos os imorais que vivem naquela época, a gente tem que continuar seguindo esse legado do verbo, dos apóstolos e dos grandes homens que sucederam aí na igreja primitiva. É isso, gente. O ensino de hoje termina por aí. Lembrando aí, você está assistindo no YouTube, se inscreva no canal. Quem está assistindo no YouTube, dá o like, ativa o sino aí, que esse vídeo logo vai estar no YouTube aí. E siga a gente no Instagram, @Crodoslogia,
e em breve vai ter postagens lá. É isso aí. Valeu, falou. Fechou. Falou, gente.